Hoje eu resolvi trazer para vocês 5 indicações de livros que me deixaram extremamente obcecada, com um triplex alugado dentro da minha cabeça. Olá, eu me chamo Graziella e sejam muito bem-vindos ao meu canal, Grazi Book Reads. E hoje vou mostrar para vocês então os 5 livros de suspense que eu fiquei assim, louca lendo, que tem, né, essa questão de thriller psicológico, que são simplesmente viciantes, e eu fiquei a madrugada inteira lendo. Então, vamos lá. Lembrando que eu gosto de deixar sempre por ordem crescente, né, de classificação indicativa, então vamos começar pelos mais 14. E o primeiro deles é Boa Garota Segredo Mortal, o volume 2 de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Por que não o primeiro e o segundo sim? É porque esse daqui tem um plot muito, muito intenso. O livro inteiro vai se encaminhando para um momento em que você fica assim, putz, cara, eu não tava esperando por isso, sabe? E justamente por essa questão. Eu fiquei dias pensando depois na resolução de tudo e eu fiquei completamente fissurada. A narrativa dele é um pouco mais lenta do que o primeiro livro, onde a gente vê a Pip, né, estava investigando o verdadeiro assassino do caso da Andy Bell. Nesse daqui, nós temos uma outra pessoa desaparecida e o nome dele é Jamie Reynolds. A Pip, ela começa a fazer a investigação a partir do momento em que o irmão do menino acaba notificando ela, então ela não deixa margem para tempo assim antes de começar a procura. Porém, são muitas questões, muitos detalhes, né? E acaba que a gente fica meio preocupado. Tipo, o que aconteceu? Será que ele fugiu? Será que ele tá se escondendo? Onde é que ele tá? E é bem intenso, porque aqui também acontece algumas coisas, né? Com a Pip durante tudo, o enredo. Ela tinha prometido que ela não ia mais fazer isso, porque acabou que ocasionou diversas consequências para ela no livro 1, né? Ou se você já assistiu, né, também a adaptação da Netflix, vocês já entendem o plot aqui do primeiro livro e ela estava com medo de tudo aquilo se repetir. Porém, mesmo assim, ela foi em frente e junto com o seu namorado, eles foram tentando descobrir o verdadeiro motivo do desaparecimento do Jamie. O motivo me pegou completamente de surpresa, eu fiquei assim, chorando horrores. Eu chorei horrores no final desse livro. E confesso pra vocês que a narrativa lenta tava me incomodando bastante. Até uns 60% tava bem incomodada por ele ser bem lento. Mas conforme ele foi se encaminhando pro final, eu percebi que precisava ser dessa forma. Ele precisava realmente ser lento, até porque são muitas informações jogadas em cima da gente. Então, não tinha necessidade de tudo acontecer muito rápido. Aconteceu no tempo que tinha que acontecer realmente. E no final das contas, eu agradeço a autora por ter deixado a narrativa um pouco mais lenta. Mas eu aviso vocês que é proposital. Realmente para acontecer desse jeito, para você poder ir entendendo lentamente o que tá realmente acontecendo. E eu simplesmente tive que dar 5 estrelas para esse livrinho aqui. Um outro livro também, que é uma temática mais adolescente, que eu fiquei extremamente obcecada, eu li em menos de 24 horas, porque eu não conseguia largar esse livro, é Academia dos Casos Arquivados. Eu não sei se vocês conhecem a Esquilo, mas eu conheci esse livro através do aplicativo da Esquilo, eu acabei ganhando o e-book de presente lá naquela plataforma, então na época eu tinha um tablet, eu peguei meu tablet e fiquei aqui sentada na estante mesmo, lendo horrores até acabar. Ele tem 260 e pouquinhas páginas, então ele é bem rapidinho de se ler, e eu preciso dizer pra vocês que é viciante, é extremamente viciante. Foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. Muitas pessoas conhecem a escrita dela por jogos de herança, mas eu conheci direto por Academia dos Casos Arquivados. Esse livro aqui faz parte de uma série de livros que ainda está sendo lançada pela editora Alt. Eu acho que no total eles são 4 livros. E neste livro aqui a gente conhece a Cassie. E a Cassie é uma jovem que tem um dom natural de conseguir ler as pessoas. E como assim ler as pessoas? Através de uma análise extremamente rápida, só de olhar assim pra você, ela já percebe muitos detalhes da sua vida. Como, por exemplo, ela vê que você não tá com a unha pintada, não tira cutícula, ou forma como você se veste, forma como você anda, forma como você fala, e tudo isso dá uma análise para ela processar, e ela tem uma percepção de você, até tipo, o que você gosta de pedir, o que você gosta de fazer, o seu possível emprego, seus estilos musicais, seus gostos específicos. Ela simplesmente consegue fazer isso só de olhar para você, e é muito insano. E ela tem apenas 17 anos, e ela, durante seu trabalho, acaba conhecendo um garoto chamado Michael, que fala para ela que ela está, né, sendo chamada para fazer uma reunião, e ela acaba descobrindo que o FBI está de olho nela, querendo que ela faça parte de um grupo de jovens com talentos
naturais para ajudar em casos arquivados em que o FBI não conseguiu fazer a resolução. Então, ela acaba indo para essa academia, onde ela acaba conhecendo os outros jovens. Cada um tem um talento natural. Por exemplo, uma é extremamente inteligente, ela consegue saber e armazenar dados dentro do cérebro de uma forma absurda. A outra sabe quando você está mentindo e também sabe fingir quando ela mesma está mentindo. O outro consegue saber as emoções que você tá sentindo só de olhar pra você. E o último, ele também tem o mesmo talento da nossa Cassie. Aqui a gente acaba se vendo em um emaranhado de casos, só que tem um em específico que está acontecendo e eles vão, né, à procura de entender realmente o que tá rolando. Eles acabam, né, fazendo algumas coisas que os jovens não deveriam, como ir para cenas de crimes e se envolver demais. Isso não seria o certo, até porque eles são menores de idade, né, eles não deveriam se envolver. Só que, como é uma coisa um pouco mais pessoal, não tem como eles não se envolverem, né? O plot desse livro me pegou muito de surpresa. Confesso pra vocês que eu tava suspeitando de uma pessoa e daí quando chegou no momento do plot, tipo, o cara não era ninguém que eu tava imaginando. Eu fiquei completamente assim de boca aberta e eu achei bem pesadinho. Confesso que eu achei bem pesadinho, mas assim, eu simplesmente fiquei apaixonada por esse livro e eu dei 5 estrelas. O próximo livro é o livro famosinho que me deixou, assim, a noite inteira acordada. E era tipo umas 4 da manhã quando eu terminei ele e eu precisei me segurar pra não gritar. O plot dele também foi extremamente insano e eu estou falando de A Paciente Silenciosa. Gente, que livro é esse? Aqui a gente vê que tem uma protagonista, aqui ela não fala há muitos anos depois de ela ter dado 5 tiros no próprio marido, mas o engraçado é que eles aparentemente tinham uma vida perfeita, ela realmente amava muito seu marido, e fica aquela questão, por que ela fez isso? Vários terapeutas tentaram conversar com ela sobre o motivo, sobre o caso, mas ela nunca deu um pio, ela literalmente se isolou, nunca mais falou sobre isso, ela tá internada, e aqui a gente acompanha um psicólogo que decidiu que vai fazer ela voltar a falar. Essa basicamente é a missão da vida dele. E nisso tudo a gente vai acompanhando casos da vida dele também, né, o que tá acontecendo com ele fora do trabalho, e nisso a gente vai também descobrindo mais do passado da própria personagem, da própria protagonista, e quando o plot chega é pra alugar um triplex pra ficar na tua cabeça por uma semana direto. Esse livro aqui, ele é bem intenso, é até um pouco perturbadorzinho assim, mas não nada demais, mas assim, gente, esse livro é muito bom. Eu recomendo demais que vocês leiam, eu dei 5 estrelas. Uma outra indicação de um thriller psicológico muito suspense que eu preciso indicar pra vocês é Antes de Dormir. Nesse livro aqui a gente conhece uma protagonista chamada Christine, que toda noite ela precisa anotar o que aconteceu durante o seu dia inteiro, porque ela acorda sem se lembrar de absolutamente nada. Ela não lembra de nada, literalmente, de quem é o marido dela, onde ela tá, onde ela mora, às vezes ela até esquece o próprio nome. Então, basicamente, o marido dela, chamado Ben, é um estranho para ela. Ela acorda, fica perdida e acontece que em um momento específico ela consegue acesso ao seu próprio diário, né, porque ele ficou meio que desaparecido. Ela fazia, né, as anotações todas as noites, até o momento em que ele fica perdido por alguns dias, até que ela consegue reencontrá-lo, e nisso ela vai relendo essas anotações e vai descobrindo coisas de que talvez ela esteja confiando na pessoa errada. A narrativa ela é bem perturbadora, porque a gente desconfia de todo mundo, e é claro, ela não lembra do próprio marido, então assim, tem umas cenas bem desconfortáveis entre o casal em si. E o plot também, ele é bem assim, eu fiquei, sabe? Eu conheci esse livro super pelo acaso, porque ele está disponível no Kindle Unlimited, e eu vi a capa e eu pensei, cara, parece um suspense que eu vou gostar, e eu realmente adorei. Eu não vou dar muita explicação sobre como é o livro, do que ele se trata, mas é aquela coisa de que ela, tipo, vai desconfiando de todo mundo, dos seus amigos, dos seus vizinhos, do seu próprio marido, às vezes até dela mesma, do que tá acontecendo por trás de tudo, até que a verdade vem à tona. E a verdade, às vezes, é, tipo, muito forte. Então, se você gosta de livros, né, igual A Paciente Silenciosa, você com certeza vai gostar do livro Antes de Dormir. O último livro que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é um mais pesado, que confesso que me deixou, assim, incomodada durante a leitura inteira, porque ele realmente é mais denso, ele é mais pesado, ele é mais forte, e eu até hoje, às vezes, fico relembrando dessa história. Eu ainda estou com o triplex alugado na minha cabeça, que é Verity, da Colleen Hoover. E, gente, que livro é esse? Quando eu ganhei esse livro de presente, eu ganhei de presente do meu cunhado.
Eu já queria muito ler ele e quando eu li, eu literalmente devorei ele. Eu acho que eu li ele em 1 dia e meio, se eu não me engano, e logo em seguida eu já fui em busca, né, do capítulo extra. E, cara, eu só quero ver o que eles vão fazer com a adaptação que tá vindo por aí. E aqui a gente conhece a história da Verity, do Jeremy e da Lowen. O Jeremy acaba conhecendo a Lowen logo nos primeiros capítulos do livro, porque ela acaba vislumbrando um acidente de carro. E ele ajuda ela nesse momento, porque ela está extremamente em choque. E ele ajuda ela a se recompor para ela conseguir ir para a entrevista de emprego que ela tinha. E ao chegar nessa entrevista, ela acaba descobrindo que era com o Jeremy que ela ia se encontrar. E a Lowen, ela estava recebendo uma proposta de finalizar a escrita dos livros da Verity, que aparentemente sofreu algum tipo de acidente que está impossibilitada, né, dentro de casa, sem conseguir terminar a sua série de livros. E a Lowen tem uma escrita muito parecida com a da Verity, então é por isso que ela é chamada para fazer esse tipo de trabalho. E nisso tudo, a Lowen acaba precisando ir passar algumas semanas na casa da Verity junto com o Jeremy, e lá acontecem coisas extremamente bizarras. E aqui tem o questionamento se você acaba confiando na carta ou no manuscrito. Eu confesso pra vocês que ano passado eu pensei muito que eu acreditava no manuscrito, só que hoje em dia eu acredito nas cartas, sabe? É tipo aquela coisa de capítulo traiu ou não o Bentinho. A gente sempre vai mudando de ideia, mas aqui eu acho que eu vou sempre mais confiar nas cartas, porque depois de muito pensar e ver outras opiniões das pessoas, o manuscrito ficou meio que, sabe? Depois que você lê o capítulo extra também, não sei. Eu acho que, enfim. Pra mim é carta. E pra vocês? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação de livros de suspense, que é uma coisa que eu não estava trazendo por aqui, mas logo eu pretendo trazer mais indicações de livros, porque eu leio livros diferentões também, de outros gêneros, sem ser só romance e fantasia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo se você já leu algum desses ou pretende ler algum deles, de compartilhar para quem você acha que vai gostar desse vídeo e também de se inscrever aqui no canal para estar sempre me acompanhando. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!